Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos, com a graça de Deus, finalizando o terceiro trimestre de 2023 da Escola Bíblica Dominical, onde finalizamos todo esse trimestre de forma gloriosa, estudando assuntos pertinentes que marcam os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. O título geral da lição: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Tivemos lições gloriosas. Estamos chegando à última lição, que tem por título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Se você ficar conosco até o final, nós veremos por que a profecia de que ele será chamado Emanuel nos impacta quando nós lemos que o nome dele é Jesus. Se você ficar conosco até o finalzinho, você irá compreender por que hoje nós, como filhos de adoção, podemos clamar ao Senhor e chamá-lo eles de Abba Pai. O que significa a expressão Abba Pai? O que são os rudimentos do mundo de que nós fomos libertos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe por você ter chegado até o final de mais um trimestre, ouvindo, estudando e também ministrando as lições da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Glória a Deus! Chegamos à última lição com muita alegria e vamos finalizar este trimestre para a glória do Senhor. Nós abordamos as lições da Escola Bíblica Dominical seguindo 7 metas com uma abordagem diferenciada. Primeiramente, nós fazemos uma exegese da leitura bíblica em classe, independente de qualquer pesquisa ou de qualquer outra leitura, para que a nossa mente tenha um primeiro contato com o conhecimento exposto pelo texto sagrado. Depois disso, nós buscamos no conteúdo da lição bíblica uma coerência bíblica e teológica do conteúdo que nós estudamos para expor para os irmãos. Depois, dentro disso, nós buscamos cumprir os objetivos da lição, aquilo que foi proposto pelo comentarista. Na quarta, nós buscamos o significado etimológico, a origem de algumas palavras, para que o nosso entendimento se abra mais naquilo que está sendo falado sobre as Escrituras. Então nós separamos algumas palavras e damos o significado delas para os irmãos. E por último, nós fazemos a seguinte pergunta em relação à conclusão do estudo e da lição: como eu posso, na minha vida, aplicar esse conhecimento que foi adquirido? Essa é a maneira que nós abordamos a lição. Então a primeira coisa que nós iremos fazer agora é uma exegese da leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 livros das Sagradas Escrituras. Primeiro, Mateus, no capítulo 21, dos versículos 21 ao 23, e Gálatas 4, do 3 ao 7. Mateus, no capítulo 1, os versículos 21 e 22, dizem: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem está falando aqui é o anjo Gabriel, através de sonhos, não apareceu literalmente, para José, aquele que está com Maria. Maria está desposada ou prometida em casamento a José. E ele, Jesus Cristo, ele salvará o seu povo dos seus pecados. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, e versículo 20, ele diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O texto diz simplesmente que o apóstolo Paulo agora não vive a sua vida, se entrega aos desejos da sua carne e dos seus pensamentos. Ele vive agora com a vida que Deus propôs para ele. Ele salvou o apóstolo Paulo, remiu o apóstolo Paulo dos seus pecados e agora ele vive pela fé, fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. No versículo 22,
O texto diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Mais uma das características do Evangelho de Mateus, que foi um evangelho endereçado a judeus cristãos ou judeus messiânicos que se converteram ao Senhor, de provar dentro das escrituras do Antigo Testamento que esse Jesus que foi crucificado há cerca de 2000 anos atrás, ele é o Messias prometido. E considerar que ele não veio com o seu reino literal prometido ao reino de Davi, porque este se cumprirá na outra forma de reino literal, que é chamado de milênio. Mas o reino de Deus está entre vós, como disse o Senhor Jesus Cristo, através daqueles que se entregam pela fé a esta obra, que primeiro conquistou isso pela cruz do Calvário, e depois vai juntar todo o povo que participará deste reino até entrar no reino literal aqui nesta terra. No versículo de número 23 de Mateus capítulo 1, o texto diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus, para mostrar o cumprimento das escrituras, está citando Isaías no capítulo 7 e no versículo 14. E aquilo que nós prometemos, nós iremos trazer aqui para os irmãos. Porque a profecia de Isaías 7,14 diz que o seu nome ele será chamado pelo nome de Emanuel, porém, no capítulo 1 e 21 de Mateus, o anjo diz para José colocar o nome dele de Jesus. E traz até o significado do nome Jesus, porque ele diz, porque ele salvará o seu povo. Porque o nome Jesus, ou Yeshua, significa Jeová é a salvação, ou a salvação de Jeová. Então ele deixa bem claro que o nome dele será Jesus e que Jesus ele é a salvação do povo de Deus. O que Isaías no capítulo 7 e versículo 14 está dizendo é a mesma coisa que ele diz no capítulo 9 e no versículo 6, que ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele usa adjetivos compostos para mostrar também esses outros nomes. Então, afinal, Jesus será chamado Emanuel ou será chamado como os nomes compostos de Isaías capítulo 9, versículo 6? Na verdade, o que as profecias estão fazendo é mostrando através desses nomes o caráter da missão do Senhor. Por que o caráter da missão do Senhor? O que ele está propondo aqui, Isaías, não é que Jesus tenha um nome extenso, assim como, por exemplo, Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham. Não é isso que ele está propondo. Mas ele, através desses nomes ou desses títulos, mostrando o caráter da missão do Senhor. O que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. E qual o significado e como aplicar essa palavra Deus conosco a partir do Antigo Testamento? Deus conosco é a vontade que Deus teve e cumpriu, tanto no Antigo quanto no Novo, de estar no meio do seu povo. No arraial, lá na época de Moisés, o próprio Deus, para que isso se cumprisse, pediu para que Moisés construísse os utensílios do templo sagrado, do tabernáculo, e entre esses utensílios havia a arca do concerto, ou a arca da aliança. E essa tampa, chamada de propiciatório, propiciação, ali o Senhor estaria, ou o memorial do seu nome com a kavod, ou seja, uma fagulha da presença de Deus, a kavod, aquilo que é puro, que é santo, visível de Deus, e que ali Deus se manifestaria para o sumo sacerdote uma vez no ano para trazer as bênçãos de Deus para o seu povo. Desta maneira, Deus estava com o seu povo. Porém, Deus estava preparando algo maior, que segundo Hebreus capítulo 9, no versículo 8, enquanto o primeiro tabernáculo ou templo estava de pé, o outro não poderia ser erguido, a igreja do Senhor. Por isso que quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, símbolo de que aquela presença da tampa da arca agora não está mais lá no templo, está morando dentro de nós, e nós, nesta coletividade, o Espírito trabalha na igreja para edificar essa casa espiritual. Alguns até passaram a pensar que Atos capítulo 2, ou a descida do Espírito, se cumpriu dentro do templo de Herodes, mas isso seria impossível,
Do contrário, o Senhor estaria estabelecendo a lei de Moisés e descendo na arca, mais uma vez, e não nos corações ou nos espíritos, ou no espírito dos homens de Atos capítulo 2. Pelo contrário, Jesus prometeu derrubar o templo. E ele fez isso. E quando o véu se rasgou, significa que a presença não está mais lá, mas a presença saiu, ou agora nós adentramos diante do seu trono sem nenhum impedimento das leis cerimoniais que Paulo chama em Efésios 2 de a parede de separação. E agora, em Cristo Jesus, Deus cumpre a sua palavra. Deus está entre nós. Veio literalmente em carne, Jesus Cristo, e depois foi assunto aos céus, e agora Ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de mim e está no meio de nós. Glória a Deus por isso. A segunda parte da leitura bíblica em classe está em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 3 até o versículo 7. E o versículo 3 ele diz o seguinte: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós também éramos, no passado, nós éramos meninos, significa uma compreensão espiritual bem superficial do plano completo da salvação, ou daquilo que é o entendimento pleno de todo esse projeto de Deus para o mundo. Não dava para compreender, e quem está falando aqui é um fariseu, Paulo, não dá para compreender o plano completo de Deus, tanto para judeus como para gentios, se não compreendermos Cristo. Cristo é a chave da interpretação de todo esse plano glorioso do Deus Todo-Poderoso. Então, éramos meninos, por isso que Paulo, em 1 Coríntios 10, diz que os judeus, eles servem, que estão na lei, eles servem a Deus com zelo, mas sem entendimento, porque não podem compreender o plano completo de Deus. A nova aliança, eles não compreendem. Por isso que ele continua dizendo que debaixo dos primeiros rudimentos. A palavra rudimento significa aquilo que é rudimentar, aquilo que é primitivo, aquilo que é um conhecimento superficial das coisas. Paulo usa essa palavra em outros textos, como por exemplo em Colossenses 2, o versículo 8 e o versículo 20. E também o autor aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 10, ele usa também esse entendimento de rudimentar, ou seja, sairmos daquilo que é primeiro, a primeira revelação. Por quê? Porque a revelação ela é progressiva. Assim como Jeová, depois Jesus e depois o Espírito Santo foram se revelando, assim também é todo o plano da salvação. Deus foi prometendo, Deus foi fazendo, Deus foi encaixando as coisas até que o cumprimento estivesse em Cristo. E agora, nesta era, a pregação do Evangelho para o arrependimento espera a manifestação dos filhos de Deus na volta do Senhor Jesus. Por isso que ele continua o texto no versículo 4 dizendo: mas vindo a plenitude, completo, pleno, a plenitude dos tempos, o tempo favorável, o tempo certo das coisas acontecerem, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, encarnação do Senhor, nascido sobre a lei, ou seja, antes da reforma, Jesus Cristo veio sob a lei, cumpriu a lei, foi fiel a todas as coisas e conquistou através das aflições, como diz Hebreus no capítulo 2, agora ele é o príncipe da salvação, o Senhor da glória, o nosso apóstolo, o nosso remidor, aquele que tira os pecados do mundo. Essa revelação progressiva ela foi avançando e crescendo. E quando chegou o tempo certo, o tempo em que todos estavam na expectativa de uma paz, de um Messias, o Messias veio para remir os nossos pecados. Mas nós temos aqui agora 3 versículos muito importantes para essa nossa lição do último trimestre, a lição desta semana, que é o mundo de Deus no mundo dos homens, que são os versículos 5, 6 e 7 de Gálatas capítulo 4, e os textos, lerei todos os 3, depois nós passaremos a explicar. Os textos dizem: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho,
que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus por todas essas coisas. O que significa adoção? Precisamos compreender toda a questão, essa teologia da adoção. Por que adoção? Porque éramos escravos, servos, agora somos adotados, mas também temos o direito de filho. Adotar simboliza simplesmente tomar para si e tomar a responsabilidade paterna de alguém que não é seu filho. E a partir daquele momento ele passará a ser filho. Então, antes nós éramos escravos, presos, como que na casa de alguém, um funcionário. Éramos um funcionário da casa, estávamos escravos porque estávamos presos à lei que não podia aperfeiçoar os homens porque ela consistia apenas em abluções. Para compreendermos também um pouco disso, é importante que leiamos Romanos capítulo 8, do 15 ao 17. Em Romanos, no capítulo 8, do versículo 15 ao 17, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, ele se inclui, a igreja clama, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, porque Cristo é o irmão. Ele era o irmão biológico e nós, que fomos adotados, passamos a ter o mesmo direito do filho biológico, que seria o Senhor Jesus. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ele finaliza falando sobre a perseverança. Então, antes estávamos escravos da nossa vontade, dos nossos desejos. E existe uma coisa muito bonita, muito linda, que é a questão da consideração da adoção no ritual romano de adoção. Disse que nos tempos do Império Romano, quando um casal tinha um filho, existia um ritual em que a esposa pegava aquele filho, aquele bebê, e colocava o bebê no chão. E o bebê começava a chorar. O pai olhava para a criança e se ele pegasse a criança em seus braços, ele estava assumindo o seu papel de pai. Mas se ele desprezasse aquela criança ficaria desprezada. Ou seja, é o entendimento de que a questão paterna do governo e da autoridade do pai, aquele que é primeiro, aquele que tem o comando do lar, decide a configuração, a constituição da família é decidida por ele, pelo desejo de que esse filho seja seu, não apenas pela questão de ser um filho biológico. Da mesma maneira também, o próprio Império Romano, ele deixava simples a questão da adoção, de que se um homem romano, um cidadão romano, desejasse que aquela criança que está órfã, aquela criança que não tem pai, ele desejasse que essa criança fosse o seu filho, ele tomaria para si com facilidade aquela criança como seu filho. Isso é muito lindo porque quando nós aplicamos esse pensamento às Sagradas Escrituras, está completamente correto o entendimento. Até porque Paulo, que também tem cidadania romana e que também o Senhor pregou aos romanos através do Espírito Santo, fazia com que eles compreendessem muito bem, e Paulo fala isso aos romanos no capítulo 8. E Jesus Cristo é como se fosse o filho biológico de Deus, aquele que foi gerado diretamente pelo próprio Deus no ventre da Virgem Maria. Porém, no ritual da cruz, Deus olhou para Jesus na cruz e o desprezou por causa de nós, desprezando Jesus Cristo na cruz e ele clamando Elohim, Elohim, labak sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Então o pai desampara o filho e o pai olha para aqueles que não são seus filhos, os gentios, eu e você, e diz, eu adoto você como filho. E tanto aqui no Brasil, como também no Império Romano, no passado, esse filho adotado, ele agora tem os mesmos direitos do filho adotivo. Então ele é filho completamente. E quando nós lemos um texto como esse, nós somos adotados. Então quer dizer que os judeus são mais especiais que nós? Não.
Tanto Paulo em Gálatas, como em outros textos, também como o autor aos Hebreus fala, de que a circuncisão, nem a incircuncisão, nada é, mas sim o crer em Deus. A fé em Jesus Cristo equivale com que essa filiação seja estabelecida. É por isso que ele diz em Gálatas 4:7, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Então as palavras-chave para nós compreendermos isso é servo, porque está debaixo da lei, filho e filho adotivo, que agora tem os mesmos direitos pela fé, e herdeiros, porque a herança de Deus para nós é uma vida incorruptível. E tanto judeus como gentios, não existe mais acepção de pessoas para a salvação quanto à fé, podem se entregar a Jesus Cristo e receberem o poder de serem chamados filhos de Deus, a todos aqueles que creem no seu nome. Que coisa gloriosa! E se agora nós somos filhos, ele explica em Romanos 8, e aqui em Gálatas está muito claro, se nós somos filhos, Deus agora enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, porque nós não temos o mesmo direito do Filho. Então o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que nos faz ser filhos de Deus, iguais a Ele como filhos, agora clama dentro de nós, Abba, Pai. Agora nós podemos chamar aquele que não era o nosso Pai, nós podemos chamá-lo de Pai. Que coisa gloriosa, que coisa profunda isso. Mas o que significa a palavra Abba, Pai? Abba vem do hebraico e o Pai, como o Novo Testamento traduzido para o grego, é a palavra grega pater. Então, quando uma criança diz para um pai, e até hoje em Israel se usa essa palavra Abba, né? Se usa essa palavra Abba, os filhos falam para os pais. Então, quando o filho diz Abba, pai, está simplesmente dizendo uma palavra de filiação e consideração para com seu pai. Ou seja, é uma palavra privativa dos filhos para o pai. Então, pode ser traduzido basicamente como meu pai. Algumas pessoas traduzem como meu paizinho ou papaizinho, mas muitos criticam essa interpretação, porque mesmo que seja uma palavra privada de filhos para o pai, o mundo não pode chamar Deus de pai, mas aqueles que receberam o Espírito do seu Filho, esses sim, podem chamar Deus de pai. Quando nós ouvimos alguém dizer que nós somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, nós somos a criatura de Deus. Nós somos aqueles que são a imagem e semelhança, mas apenas recebendo o Espírito de Jesus Cristo é que nós passamos a ser dele. Então, com muito respeito a essa palavra, que significa que ele é o meu pai, ele é propriedade, eu sou dele, ele é o meu pai. Então, nós temos por pai a Deus, o Deus Todo-Poderoso. E agora, essa filiação nos foi outorgada, o Senhor nos deu, nós também somos filhos de Deus. E agora, em resumo, nós traremos a coerência bíblica e teológica do conteúdo da lição, visto que a leitura bíblica em classe e a sua exposição, ela se torna bem vasta dentro das Sagradas Escrituras, porque é o plano da salvação. A lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro é o reino de Deus no mundo, onde fala da encarnação do Senhor Jesus Cristo, a kenosis de Jesus Cristo, e ele cita João 1,14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, participando da nossa natureza, pois o sumo sacerdote, em fraqueza semelhante àquele a quem ele morre, ele deve sentir aquilo que os homens também sentiram, esse peso desse mal no mundo. É confirmado isso em Hebreus 5:1, de onde todo sumo sacerdote é tirado de entre os homens. E Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Daí a necessidade de Jesus Cristo receber um corpo. Agora, Cristo encarnado, cumprindo a obra e o mistério de Deus para salvar, ele nos concedeu a mensagem do reino. Quando João Batista inicia o seu ministério, a pregação é arrependei-vos. Quando Jesus, em Mateus 4,17, inicia o seu ministério, a palavra é arrependei-vos. Quando a igreja é inaugurada em Atos capítulo 2, a pregação de Pedro é arrependei-vos. Eles foram compungidos em seu coração, foram tocados pela palavra e perguntaram, e o que faremos? Então Pedro diz, arrependei-vos. Para quê? Para receber o dom do Espírito Santo, a filiação de Deus em nós. E nisso,
quando nós nos arrependemos, nós passamos por uma mudança de mente, uma mudança de caminho. Agora, a metanoia, que fala simplesmente uma mudança de direção, é uma mudança de caminho e de pensamento, a nossa vida passada ficou para trás. Nós vivemos segundo a vontade de Jesus Cristo. Por conseguinte, o papel da igreja dentro do reino, como a agência do reino que prega sobre o reino e a mensagem desse reino, tem essa mensagem, que o mundo se arrependa dos seus pecados, que Deus quer congregar todos que Ele ama para serem salvos por Ele. Nisso agora também temos a responsabilidade dentro desse reino de andar em conformidade com a ética, com os valores. E esse código de ética está simplesmente no Sermão da Montanha. E o texto áureo do Sermão da Montanha, que é Mateus 7,12, diz que faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam por você. E dentro de todo esse código de ética, do Mateus 5, 6 e 7, se nós andarmos conforme as sagradas escrituras, aí nós seremos filhos da luz, como Paulo diz em Efésios capítulo 5 e versículo 8. No segundo tópico, ele fala sobre as bênçãos de uma vida dentro deste reino. E quais são as bênçãos? Nós fomos libertos do pecado. Jesus Cristo, ele é simplesmente aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que tira os nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós agora podemos ser livres nele. Onde o Espírito Santo está em nós, aí há liberdade. Nós somos libertos da escravidão do pecado. E quando nós éramos do mundo e só tínhamos os primeiros entendimentos ou os rudimentos, nós éramos crianças, nós éramos meninos espirituais e tínhamos a percepção limitada deste reino. Agora nós compreendemos como funciona o reino de Deus e dentro desse reino nós glorificamos ao Senhor porque saímos de toda essa escravidão e passamos agora a receber Ele como Pai. E Ele nos recebeu como filho, filhos adotados que temos o mesmo direito do filho principal ou do filho que foi gerado. E sendo adotados, recebemos o Espírito de Jesus Cristo e somos herdeiros das bênçãos de Deus, onde recebemos um novo nome, recebemos uma nova vida, recebemos agora o Espírito de Jesus Cristo e podemos clamar, Abba, Pai, porque Ele é o Senhor da glória na nossa existência. E nós estamos agora dentro de todo esse reino e desta dispensação ou a era da igreja, cumprindo o propósito de Deus, que é a proclamação da mensagem desse reino. Quando nós entramos aqui no terceiro tópico, ele fala sobre os males de uma vida no mundo. Porém, no auxílio bibliológico da página 94, o comentarista que faz referência ao texto da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai explicar sobre Mateus 11:12 e sobre a questão de tomar o reino pela força. E dentro disso, nós queríamos sugerir aos irmãos um vídeo que está no nosso canal principal, o canal Bíblia de Fato, e o título deste vídeo de 15 minutos é Tomando o Reino à Força. E nesse vídeo nós explicamos dentro do contexto bíblico o que significa tomar o reino de Deus à força. Então eu vou deixar aqui no comentário fixado o link deste vídeo para você também buscar esse subsídio. Em contraponto a tudo isso, ele finaliza o terceiro tópico falando sobre os males de uma vida neste mundo. O mundo de Deus no mundo dos homens simplesmente significa que o reino de Deus é vindo e está entre os homens, dentro daqueles que andam no código de ética cristão. Aqueles que não andam não fazem parte do reino de Deus como filhos, mas a obrigação daqueles que são filhos é pregar o evangelho. Mas quem vive neste mundo está escravo do pecado e é incapaz de qualquer coisa porque o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos e eles se tornam, dentro desse plano de salvação, por natureza, como filhos da ira, porque não estão regenerados com a presença do Espírito Santo de Deus, ou filhos da desobediência,
o próprio Jesus Cristo diz que esses que não creem, eles estão condenados. Por quê? Porque eles estão em trevas. Mas quando entregam a vida ao Senhor através do Evangelho, Efésios 1, 13 e 14, nos explica que somos selados com o Espírito, ou seja, a garantia é colocada em nós de que nós chegaremos até o final com a ajuda do Espírito Santo e somos salvos nele, em Cristo Jesus. E nós queremos finalizar lembrando aos irmãos que nessa nossa nova vida de fé, se nós perseverarmos, como diz muito bem Mateus capítulo 24 e versículo 13, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Nós temos dentro do nosso canal no YouTube principal, Bíblia de Fato, um outro vídeo que ajudará muito os irmãos na compilação desta lição, que é as 3 formas do reino. A propósito, nós temos vários vídeos sobre o reino de Deus. Então, vou deixar o link aqui embaixo, mas se você pesquisar aí no YouTube reino e Bíblia de Fato, reino, Bíblia de Fato, vários vídeos sobre o reino para abrilhantar, auxiliar como subsídio para a última lição da Escola Bíblica Dominical. Nós partiremos agora para o significado de algumas palavras, mas antes disso, eu quero dizer como nós, nesta conclusão, podemos aplicar esta lição para a nossa vida e para o nosso contexto. Simplesmente um reconhecimento de que o reino de Deus está no nosso mundo, um reconhecimento de que somos filhos de Deus, portanto, não devemos andar no mundo conforme o mundo anda, mesmo estando neste mundo, e de que o homem ímpio ele não tem salvação, por mais esforços que ele faz, por mais que tente ser religioso de alguma maneira equivocada, com entendimento equivocado, apenas quando ele tiver o arrependimento, mudar de direção e de caminho e entregar-se a Jesus Cristo, é que ele poderá, de fato, ser um filho de Deus e ser herdeiro das bênçãos espirituais de Deus. Portanto, essa lição ela deve ser aplicada dentro dessa consideração na nossa vida de que somos filhos de Deus e podemos clamar meu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai para aqueles que fazem parte da Igreja do Senhor. Nós trouxemos alguns significados etimológicos de algumas palavras dentro da lição, e a primeira está na leitura bíblica em classe, que é a palavra rudimento, que significa elemento básico, aquilo que é primitivo, aquilo que tem apenas um conhecimento superficial. Dentro do contexto, falando do conhecimento superficial daqueles que estão na lei e ainda não conhecem Jesus Cristo. A segunda palavra que nós escolhemos está na introdução, que é a palavra dispensação. Por mais que seja conhecida por uma boa parte das pessoas, que dentro da teologia é uma palavra muito usada, aquilo que nós chamamos de dispensacionalismo, nós traremos aqui o significado para os irmãos. Se você pesquisar no dicionário, vai dar o significado de distribuir, dividir ou repartir. Quando nós falamos dentro da teologia e das Sagradas Escrituras sobre dispensação, é um período em que Deus passa tratando com a humanidade, colocando as suas leis, mandamentos, para ver se esse povo desse período, dessa era, desta geração, se aproxima ou se distancia dele. Aqueles que estão próximos de Deus receberão a retribuição devida dentro dessa dispensação e no fim dela. E no fim de cada dispensação também tem o juízo de Deus para aqueles que desprezaram a dispensação de Deus nesse período, ou a revelação de Deus dentro dessa dispensação. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, nós temos a dispensação da inocência com Adão e Eva, depois da consciência no período em que eles pecaram, depois temos a dispensação patriarcal da lei, da graça, a dispensação do governo humano, a dispensação da lei, da graça e a dispensação única que tem um tempo determinado, que é a dispensação milenial, o período do reino de Deus aqui na Terra. Escolhemos também dentro da lição a palavra ratificam, aqui no primeiro tópico, quando o texto diz, pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho de Deus. No dicionário, a palavra ratificar significa patentear, comprovar, corroborar, validar, confirmar a promessa, a situação, essa declaração. Então esse é o significado.
Então, dentro do contexto, os evangelhos estão ratificando, validando e confirmando de que Jesus Cristo é o Filho do Altíssimo. A próxima palavra que nós escolhemos é a palavra legalista, que está no tópico de número 2, no texto que diz que a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. A palavra legalista significa simplesmente aquilo que se refere àquilo que é legal, se refere à lei, aos preceitos da lei. Então o texto está dizendo simplesmente que a percepção que eles tinham era dentro daquilo que era obrigação eles cumprirem. Eles não conheciam de fato que Jesus Cristo fez uma nova aliança, a lei do amor. E agora em Cristo Jesus nós podemos compreender essa lei do amor. Ou como é chamado por Paulo, a lei do Espírito de vida. Escolhemos também a outra palavra no tópico 2, que é a palavra tributada, dentro do texto que diz: toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. E o que significa a palavra tributada? Significa prestar uma dedicação a alguém. Então, tudo o que é relacionado à salvação, toda a glória é de Jesus Cristo, não é por nossos esforços. E essa glória é tributada, é prestada, é dedicada a Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, essa foi a nossa última lição do terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Foi uma lição bem interessante, bem curiosa, com lições diferenciadas, onde falamos de coisas do mundo, onde falamos de coisas dentro da família e da família cristã, e agora estamos finalizando com a questão do reino de Deus, da filiação, da adoção e da nossa responsabilidade como verdadeiros cristãos, cristãos autênticos na presença de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Te convido a ser um inscrito do canal EBD, sim senhor. Se você já é, Deus abençoe, muito obrigado, continue conosco. Você pode avaliar essa aula deixando o seu comentário logo aqui embaixo e, se possível for, você pode também compartilhar este vídeo nos grupos da sua igreja e para aqueles que você acha que precisa ouvir essa palavra. Até o nosso próximo trimestre, onde teremos uma lição abençoada até os confins da terra, pregando o evangelho em todos os povos até a volta de Jesus Cristo. Será uma bênção e permaneça conosco no canal EBD, sim senhor, para também nós estudarmos esse trimestre. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.